Os contratos são longos com... Bom, renda variável. No vídeo de hoje vamos abordar o que você precisa saber sobre investimentos de renda variável. Começando aqui hoje com o Marco. Michael? Poderia ser dupla sertaneja? Eu acho que não, né? Mas vamos ficar nos investimentos mesmo. Bom, falando aqui sobre renda variável. A gente já abordou ali sobre renda fixa, sobre reserva emergencial, mas um dos pontos importantes para quem quer uma rentabilidade maior é justamente a renda variável. Sim. E pensando aqui, eu acredito que vale muito também a gente trazer alguns dilemas da renda variável, Sim, os riscos também, sim. e como você faria para montar uma carteira de renda variável. Legal. Bom, renda variável é o terror de quem está começando a investir, né? Particularmente eu mesmo, quando comecei a investir, eu falava assim, não, eu não gosto de renda variável porque é muito arriscado. Uhum. Eu sempre falei isso e até que um dia eu finalmente decidi colocar, molhar os pés, né, nesse mundo e percebi que é onde sim está o maior potencial de ganho, né? Claro que você tem, por exemplo, Gustavo Cerbasi, ele já falou em alguns vídeos, né, que ele comprou uns CDBs com vencimento de acordo com o que ele ia precisar nos próximos anos, né? Então, achei isso também uma estratégia muito bacana. Mas a renda variável, eu não sei quanto da carteira dele tem em renda variável, mas é um ponto importante também. Você começar, né? Você não precisa começar com muito dinheiro, você também tem que começar pelo que eu acho que a principal dica que a gente pode dar sobre renda variável é investir naquilo que você conhece. Como comprar a ação, é comprar um pequeno pedacinho daquele negócio, daquela empresa. Se você consegue explicar para as outras pessoas o que aquela empresa faz, é um negócio que você entende que você pode considerar investir. Agora, por exemplo, se eu te pergunto, como que você ganha dinheiro com NFT? Né? Como que você ganha dinheiro com criptomoeda? Não estou dizendo que não são investimentos, estou dizendo que se você consegue explicar, tudo bem. E a explicação também não pode ser aquela, se subir eu ganho dinheiro, se descer eu perco dinheiro. Exato, você tem que saber o mínimo ali de como a empresa fatura. Exatamente. Né? Então, como que a Petrobras ganha dinheiro? Ela vai lá, perfura os poços de petróleo, revende esse petróleo no mercado e ganha dinheiro com isso. Eu consigo Exato. explicar, eu posso considerar investir nessa empresa, né? Por quê? Porque se você é um pequeno dono daquele negócio, né, um pequeno dono de um grande negócio, você é efetivamente isso, um dono. Você precisa entender para você saber se vale a pena ou não investir. Esse é o primeiro ponto. Consigo explicar, então posso passar a entender, a investir naquele negócio, né? A mesma coisa com fundos imobiliários, né? Existem fundos muito complexos que são fundos de fundos, Exato. né? Fundos de fundos de fundos, enfim. E fundos de tijolos, por exemplo, que o pessoal gosta bastante. Mas eu acho que também vale aqui a gente trazer o que é um fundo de um fundo. Porque talvez a pessoa pode estar assistindo agora, ela não vai nem fazer ideia do que é isso, do que Legal. é um fundo de investimento. Obviamente tem um vídeo aqui no canal que você pode entender um pouco melhor sobre fundo de investimento, Sim. mas o que é o fundo de fundo? O fundo de fundo, ele é um fundo de investimentos, ou seja, ele reúne o dinheiro de vários investidores para investir em outros fundos, que por sua vez investem em outros negócios. Percebe como a responsabilidade vai sendo terceirizada, né? Então o resultado desse cara depende do resultado de outros caras e isso vai fazendo com que você perca, de certa forma, o controle da sua carteira. Depende de muitas variáveis. Como você aumenta a quantidade de variáveis, fica mais difícil ganhar dinheiro. Um fundo de tijolo ou um fundo já de papel principal, você acaba diminuindo essas variáveis. Né? Então, o fundo de tijolos compra um imóvel fixo, né? Fixo físico, de tijolos mesmo, construído, né? Aluga, é assim que o fundo de investimento imobiliário funciona. Né? Ele aluga e o dinheiro do aluguel paga as custas do fundo e também paga os cotistas. Né? Um fundo de papel, por sua vez, ele compra CRIs e CRAs, né? Ou seja, certificados de recebíveis imobiliários, como se fosse a LCI e a LCA que a gente explicou no vídeo passado. Então ele compra essas dívidas e ganha dinheiro conforme as pessoas forem quitando elas, né? Também tem aqueles fundos que investem em residenciais, por exemplo, né? Compra os terrenos, constrói, revende
e aí ganha dinheiro com isso. Então, você tem esses dois tipos de fundos, né? Percebe como o negócio fica muito mais centrado no desempenho dele mesmo. Então, depende de quanto ele vai efetivamente investir nos negócios para eles serem construídos, depende do aluguel estar, a loja estar vaga ou não, se for um fundo de shopping, por exemplo. Então, de você diminuir as variáveis para efetivamente você conseguir um rendimento melhor. Como eu montaria uma carteira de renda variável nesse sentido, né? Primeiro, escolha setores tranquilos da economia, né, perenes, não só setores como também empresas, né, que nesse sentido eu não gosto muito de participar de IPOs, né, de abertura de capital na bolsa, e nem de empresa das small caps. Você tem que entender que existe um risco muito maior, então destine menos do seu dinheiro para isso, pelo menos. Justo, justo. E aí, quando falamos de IPO, também vale dar até um pouquinho desse contexto, né? Que é geralmente, pensa ali numa empresa que foi fundada, digamos que em 2018, uma startup. Ela foi criando muito corpo, foi crescendo, até o ponto que ela precisou abrir capital para conseguir mais investimentos. Certo. E aí é onde entra essa questão do IPO. No IPO. Então, nem sempre vai ser uma empresa que já está muito consolidada no mercado. E isso é um grande risco também, porque você não sabe qual é o potencial que ela pode ter. Pode ser que seja grande, Sim. mas na grande maioria o mercado já mostrou que investir em IPO não é uma boa. Na grande maioria dos casos, né? Basicamente, o Sebrae também sempre fala daquela duração de 5 anos das empresas, né? Você tem que entender se ele está indo para a bolsa para captar novos investimentos para crescer ou para pagar uma dívida de uma estrutura que ele já tem, né? Exato. Se for para pagar uma dívida de uma estrutura que ele já tem, não se paga, não compensa, né? Porque ele não vai acabar não gerando retorno para esses investidores. Uma coisa que eu gosto muito do Warren Buffett, né? Ele fala que ele investe em empresas que têm pouco custo, veja, o custo atrelado à necessidade mesmo de pesquisa e desenvolvimento, né? P&D. Certo. Porque ele investe numa empresa de chiclete, se eu não me engano, que eu esqueci o nome, é americano, é um pouco complicado de falar, que ele falou, a internet dificilmente vai mudar a maneira como as pessoas mascam chiclete. Exato. Então essa empresa não precisa ficar sempre desenvolvendo. Agora pensa numa empresa como não que seja ruim, tá, gente? Vale reforçar, isso não é recomendação de compra nem de venda de nada. Vale é bom, hein? Não indicando, mas vale é uma boa também. Não é recomendação de compra nem de venda, mas Google, por exemplo, ou empresas de telefonia, né? Samsung, Apple, elas têm que estar sempre investindo bastante em pesquisa e desenvolvimento, porque a tecnologia avança numa velocidade muito rápida, né? Exato. Daqui a pouco você descobre uma tela que dobra. Exato. Daqui a pouco você descobre outras tecnologias que precisam ser aplicadas, né? E hoje também com o advento da inteligência artificial, tem um custo extremamente grande de energia. Então, a IA, ela consome muito chip, então memória RAM, até isso vem impactando muito o mercado. Atrelado aos semicondutores, né? Isso, exatamente. Então, a própria Microsoft já está investindo ali em lugares para armazenamento de energia, a própria empresa do Elon Musk também, porque é uma demanda muito grande. Então, a IA precisa consumir muita energia. E consumindo energia, ela também precisa de água. Então, ver como vai refletindo em diversos setores. Sim. E aí, quando eu penso no consumo de água, uma Sabesp da vida, Sim. por exemplo, que é uma empresa de saneamento. Todo mundo precisa de saneamento. Sim. Então, ela vai ter uma receita recorrente muito forte. Perfeito. Se ela conseguir otimizar ali os seus processos operacionais, é uma empresa que tende muito a dar lucro no longo prazo. Ela tem também contratos diferenciados, né? Contratos atípicos, Exato. Né? Com o governo, são contratos extensos. Então, aí você pensa, toda essa questão de tecnologia, né? De inteligência artificial, outra empresa que o Warren gosta de investir, é a Coca-Cola. O que a inteligência artificial vai mudar no jeito que as pessoas bebem Coca-Cola, né? Nada. Tem uma fórmula consolidada que, na verdade, quanto mais, acho que variantes de Coca-Cola existe, mais o pessoal gosta da própria Coca-Cola original. Exato. Então você percebe diferença, qualquer coisa que muda, você percebe diferença, o pessoal criou... A fórmula é como se fosse o próprio produto, né? Além da embalagem também, mas
Ou seja, se mudassem a garrafa, falar, vamos testar mudar a garrafa da Coca-Cola, era arriscado perder a identidade. Uhum. Então, quer dizer, o investimento de pesquisa e desenvolvimento dessas empresas é muito baixo, o que diminui custo e, consequentemente, aumenta a margem, né? Exato. Você falou de saneamento. É um setor também, agora voltando para o Brasil, né, que a gente já falou de chiclete americano e Coca-Cola, mas voltando para a parte de empresas tranquilas, né, setores tranquilos aqui no Brasil, empresas de saneamento, né, que têm contratos atípicos, né, longos aqui com o governo, por licitação. Exato. E pensa numa coisa que é bastante interessante, que certa vez eu ouvi também, quanto custa para você abrir uma empresa de saneamento? A porta de entrada é muito alta, né? Exatamente. Então, não vai amanhã abrir 30 empresas de saneamento básico no Brasil, né? Quem tem caixa para construir uma hidrelétrica hoje, né? E autorizações, né? Enfim, dentre outras coisas. Então, o custo de você abrir uma hidrelétrica, né? Enfim, depende um pouco se você está na distribuição ou não, mas o preço de você abrir uma empresa de saneamento, uma empresa de energia é muito alto. Exato. E até por isso, aqui no Brasil mesmo, temos duas gigantes, né? Que é a Sabesp, não só aqui em São Paulo, mas em alguns outros estados. Também tem a Copasa, que recentemente vai até ser privatizada ali, né? O Grupo Equatorial está de olho. Então, são empresas que você já tem dados dela, já são empresas consolidadas no mercado e que já geram também dividendos. E esses dados são públicos. Você pode entrar no site dessas empresas e obter ali todo o detalhamento dessas receitas, dos investimentos que elas têm, das despesas também. Então, tudo isso serve para você ter um investimento mais seguro, digamos assim. Apesar que, por ser renda variável, tende, né, a ter mudanças, mas você investindo nesses setores perenes, o risco acaba diminuindo bastante. Isso, é. Eu falei hidrelétrica, mas hidrelétrica é de outro setor, né? Hidrelétrica é do geração de energia, Isso, que é outro setor perene, né? exato, Também com contratos por licitação, atípicos. A gente tem um pouquinho mais de empresas, né, acho que do que de saneamento, mas ainda é um setor extremamente perene, vantajoso. A gente precisa de energia elétrica e água, né, tratada. exato. Então são dois setores também com um custo muito alto de entrada, né, para novos negócios e que de fato vale a pena investir justamente pelo que o Marco falou, por mais que tudo varie, né, as condições dessas empresas de gerar caixa são muito mais tranquilas, né? Lembrando que aqui as empresas que a gente fala nesse vídeo não são dicas ou recomendações diretas para você investir. É necessário sempre avaliar e tomar uma decisão. Bom, e também nesses setores de energia, tem empresas que são muito boas, né? Como o Grupo Equatorial, que vem crescendo ali a quantidade de Minha investimentos. paixão, Copel. Copel, tem a Taesa, que é a mulher da minha vida. E são empresas que costumam pagar dividendos continuamente. Então, são setores que acabam remunerando rotineiramente Sim. os seus investidores, né? Então, pode ser uma porta de entrada muito bacana para quem está começando, quer investir com um pouco mais de segurança e ter retornos também. Marco, vamos matar uma coisa aqui? É caro começar a investir em renda variável. Não, não é caro. Com apenas R$ 10 você consegue comprar uma parte da empresa. Inclusive empresas que a gente está falando aqui, né? Exato. Botou em filha da mãe. Calma que vai voltar ainda. No meio do caminho ele vai falar ainda, quer ver? Só porque a gente não tá gravando. Vai. Ah! Então, a partir de R$ 10 você já consegue comprar uma parte dessas empresas e receber dividendos. Sim, inclusive empresas que a gente está tratando aqui, desses setores mais tranquilos, né, mais perenes, que você é remunerado constantemente, né? Pensa nos custos que a gente está falando dessas empresas mais tranquilas e no custo de uma empresa de aviação, por exemplo. A manutenção, o próprio combustível das O aeronaves, piloto também, o piloto, toda a equipe, né? Os tudo. comissários de bordo, o pessoal do guichê, né? Enfim, um pneu, se não me engano, de um avião dura 60 dias. Ô, E louco. custa milhões não, mas milhares de dólares ali. Então, são empresas que têm um custo muito alto, logo sobra menos dinheiro para quem está investindo, né? Exato. Não é difícil de entender essa mecânica, pessoal. Quanto menos uma empresa precisa para rodar, provavelmente muito maior vai ser a margem dela e muito mais dinheiro vai sobrar para quem investiu nela, né? Exato. Tem até uma empresa muito polêmica, né?
que é a Vale, que é Uhum. uma empresa ali de matéria-prima. Então, geralmente quando as commodities, que no geral commodity é falando de matéria-prima, Sim. é o material ali necessário para você construir outros produtos. Quando essas commodities estão em alta, a Vale também, por tendência de mercado, costuma estar em alta. Perfeito. E é uma empresa que tem uma geração de caixa muito forte, Uhum. justamente porque ela tem um custo operacional mais baixo e ela consegue ter uma receita maior, porque ela exporta para fora, tanto para dentro também aqui do país. Perfeito. Então, se você olha apenas com o olhar de investidor, é uma empresa extremamente interessante. Mas aí pode esbarrar ali em quesitos éticos e tudo Sim. mais. Mas aqui a gente traz num geral mais essa visão. Ambientais, né? Exato, exato. Mas assim, no geral, é uma empresa muito boa, Sim. falando de caixa. Sim. E aí Para vai investir, entrar né? isso. Petrobras, mesma coisa, né? Exato. Diversos escândalos de corrupção e tal, mas como empresa tem se provado ao longo dos anos uma forte geradora de caixa, boa pagadora de dividendos, Isso. inclusive para o próprio governo federal, enfim. É, porque o governo ele tem, acho que é É 51% de. 51% das ações da Petrobras. Então ele é o que mais ganha quando ela distribui dividendos. Exato. E o ponto principal da Petrobras também, nesse cenário ali de guerras fora do país, que impacta diretamente o preço do petróleo, você vai ver lá, o Irã fechou o Estreito de Estreito de Hormuz, Hormuz, é. não está mais extraindo petróleo e vendendo para outros lugares. Isso vai impactar no preço do barril da Petrobras, justamente porque ela é uma petrolífica. Uhum. Então, se o preço do barril do petróleo sai de US$ 80 para 100, a Petrobras vai acabar sendo impactada com isso. Perfeito. Ela vai acabar vendendo, ainda que a mesma quantidade, a um preço maior, né? Maior. Quando o seu produto é uma commodity, como o petróleo, né? A soja, enfim, esse tipo de produto, não é você basicamente quem define, mas é o mercado quem define quanto vai pagar pelo seu produto. Se o mercado está decidindo pagar mais, você mesmo vendendo a mesma quantidade vai ter uma geração de caixa melhor, né? Empresas que negociam muito com o exterior também é importante, né? Porque aqui elas são não só tributadas, mas também pagam as suas despesas em real e Exato. recebem em dólar, Um né? exemplo disso é a Suzano, de embalagens, né? Papel e celulose, sim. Exato. Então é uma empresa que ela exporta, na sua grande maioria, para fora, recebe em dólares, só que o custo operacional dela está em Em reais. reais. A própria Klabin, né? Que tem negócios de embalagem com a China, né? É um Exato. dos fortes clientes dele, a China. Também tem essa questão da dolarização, né? Da receita. Então, se você olhar para o mercado de renda variável, tem muitas opções de investimentos. E investimentos que trazem uma segurança maior, que vão te trazer uma rentabilidade boa e que com um pouco menos de 20, a partir de R$ 10, vai, você já consegue comprar parte dessas empresas. Então, por exemplo, a Copel, que mencionamos aqui, Uhum. pô, a partir ali deve estar entre uns R$ 7, R$ 8, Eu mais tinha ou ela menos. quando era 8 por aí, é. Já teve momentos que bateu 5. Já. Sanepar também, que é uma empresa de Sanepar. saneamento muito boa. Ela, a partir ali de R$ 5, você já consegue comprar uma pequena cota dela. Sim, E isso tudo vai te ajudar você montar a sua carteira de investimentos. sim. Ou seja, quando você entende um pouquinho do cenário onde a empresa está inserida, quando você entende como ela faz a receita dela, você já vai estar habilitado para conseguir fazer ótimos investimentos. E nem precisa você olhar na IA o que vai pagar mais no ano de 2026. É justamente essas lógicas de mercado que, de fato, no início é muito difícil você aprender a você fazer essas análises, mas quando você entende um pouquinho mais, você vai ver que não precisa de muito. Ou seja, um conhecimento básico, você já consegue fazer excelentes investimentos. Às vezes é mais você linkar uma informação à outra, né? Você sabe, por exemplo, que foi fechado um lugar por onde passa o petróleo. Vai ter menos petróleo no mercado, o preço vai subir, né? Questão de demanda. Eu não invisto recorrentemente em Petrobras, né? Mas quando eu ouvi essa notícia, eu sim comprei Petrobras porque eu sabia que ia subir. E Exato. lucrei vendendo logo em seguida. Então, assim, não precisa ser um gênio da matemática, calcular o ponto de entrada dos investimentos, ficar naquela correria do dia a dia, porque a gente nem tem tempo para isso, né, no dia a dia. Então,
trate os investimentos como um potencializador dos seus ganhos, né? Não como um trabalho, efetivamente, a menos que você seja da área financeira, claro. Exato. E outro ponto também, você pode comprar empresas que são holding. Mas Sim, aí a gente pode abordar isso aqui em outro vídeo, pode né? ser um vídeo Porque para específico. falar de holding, a gente Sim, vai chegar em muitos outros lugares. perfeito, sim. Mas acredito que para renda variável, esse cenário que trouxemos aqui já é o básico que você precisa saber para começar a investir. Como efetivamente também comprar uma ação, né? Todos os bancos hoje têm alguma área de renda variável e o home broker, né, que é o nomezinho que eles dão para o lugar onde você compra as ações, pega o ticket, né, o ticket daquela empresa, o nome como ela é chamado na bolsa, sei lá, Petrobras, é PETR4. Pega no Google, você consegue encontrar, coloca lá e clica em comprar, né? Você tem que colocar a quantidade que você quer e o preço que você deseja pagar, que não é difícil também, efetivamente, na prática, comprar, né? Talvez o banco peça uma pequena análisezinha antes, responder algum pequeno questionário, mas não é difícil também, na prática, comprar, tá? E se você tem dúvidas referente a esse tema, sobre o vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente faz outro vídeo respondendo todos eles. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal.